Esses animais significam a Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia e a Roma. Detalhe, tudo que Daniel viu se cumpriu. Daniel viu quando que a Babilônia começou a governar? 587 a.C. Aí Daniel, quando a Babilônia estava no auge, antes ainda de 587, Daniel foi e falou para o rei: o rei, vocês são hoje o ouro e vão perder para a prata. A prata é o Império Medo-Persa. Quando foi em 538 a.C., a Babilônia caiu, a profecia de Daniel se cumpriu. Daniel estava vivo, recém-saído da cova dos leões, com 91, 92 anos de idade. Velhinho, imagino eu que dando muita risada, vendo Ciro II entrar e Nabonido estender folhas de palmeira e falar assim: nós não podemos com esse homem, porque ele é o pastor de Deus que veio para governar, não podemos resistir. Daniel falou e hoje está se cumprindo. Daniel morre, mas a profecia fica viva, porque Daniel falou não somente que o Medo-Persa venceria a Babilônia, mas ele também falou que a Grécia venceria o Medo-Persa. Filipe Macedônio II está pleiteando uma guerra entre as cidades-estados gregas que tinham por capital Atenas e Grécia. Perdão, Atenas e Esparta, na Grécia. De repente, Alexandre o Grande assume a frente da batalha porque o seu pai morreu, e ele vai guerrear. No ano 323 antes de Cristo, você tem Alexandre o Grande morrendo. Aí vem a segunda profecia que Daniel viu, que tinha um carneiro que era interpelado por um bode voador. Que é interessante falar, né? Porque visão estranha todo mundo pode ter, mas ela só tem autoridade se tiver interpretação, amém? O que tem na nossa geração é muita gente tendo sonho estranho. Quando alguém fala assim, viu um urubu na sua cabeça, você fala, não é o Flamengo, interpreta. Porque a mensagem só tem autoridade quando ela é interpretada. Quando observamos, Daniel então vê, esse carneiro é o símbolo do Império Medo-Persa. O bode é o símbolo da Grécia. O bode vence o carneiro e começa a dar amarradas para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Significa que a Grécia estava expandindo. E esse bode começa a crescer um chifre bem grande nele. Quando esse chifre está lá em cima, ele quebra. E 4 chifres nascem em seu lugar. Daniel viu tudo isso. Em 333 a.C., adivinha o que aconteceu? Alexandre o Grande, no auge da sua guerra, porque chifre significa poder, no auge do seu poder, Alexandre o Grande morre. E a Grécia é dividida para 4 pessoas: Ptolomeu, Seleuco, Cassandra e Lisandro. Mais uma profecia cumprida, louvado seja Deus. Daniel não era diferenciado à toa. Daniel tinha raízes que, ainda que ele morresse, ele seria lembrado futuramente. Daniel então vai ter outra visão. Agora é a visão das 70 semanas. Essa daqui é terrível. Terrível. Porque Daniel contempla que a Grécia perderia para Roma, e que Roma crucificaria o Messias, e que depois do Messias o templo seria derrubado, e depois do templo ser derrubado, a igreja iria avançar até o dia em que a pedra que quebrou a estátua, que é Jesus, voltasse para buscar a mim e a você. Talvez você não está entendendo muito, porque de fato são assuntos teológicos avançados. Mas o que eu quero dizer com tudo isso não é explicar para vocês um conteúdo que demoramos às vezes semanas e meses para entender. O que eu quero dizer para vocês é a potência espiritual que Daniel foi apenas por ser enraizado no céu. Um homem que é enraizado no céu, ele é diferente. Ele é citado na sua geração. E é isso que eu quero dizer para você. Você que está aqui, que tem 10, 12, 13 anos, você que está aqui, que tem 90 anos de idade, não importa o momento em que você está, ainda dá tempo de Deus instrumentalizar você.
ainda dá tempo de sair da zona de conforto e começar a avivar e derramar o seu coração diante do Senhor, para ser uma pessoa extraordinariamente usada por Deus e referência na sua geração. Alguém vai olhar para você e vai falar: esse é adorador. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: foi essa pessoa que pregou para mim e mudou a minha vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, quando ele ora, quando ela ora, parece que o céu fica pertinho. Alguém vai olhar para você e vai dizer: aquele ali tem Bíblia. Aquele ali tem. Não vem com heresia não, que aquele ali tem Bíblia. Alguém vai olhar para dizer e vai para você e vai dizer assim: esse aí é marido fiel. Não, ali não adianta não. A pombagira já tentou, mas eles venceram. Alguém vai olhar para você e vai dizer: essa esposa aí, essa é exemplo para Campos dos Goitacazes inteiro. Cadê a geração que vai ser lembrada? Cadê a geração que vai ser notificada? Coisa triste. Elevar-se provanar, revarauê. Quando nós somos lembrados como pessoas que não dão testemunho, porque tem pessoas que se ocupam com tudo, menos com aquilo que Deus tem para elas. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração é uma geração que tem o seu foco dividido. Quando Deus me chamou, estou com 27 hoje, eu tinha 14 anos. Comecei a estudar teologia com 16 para 17. Tem 10 anos que eu estudo. Quando eu morava em São João da Barra e saí, fui estudar no Rio de Janeiro, e as pessoas falavam assim: por quê? Você vai pagar mais caro, vai sozinho, vai ninguém com você, sua vida vai começar a ter muitas barreiras. Além de pagar a mensalidade, você vai ter que pagar quase o dobro, só para ir, voltar, pegar um táxi, comer alguma coisa lá. E por que você vai para lá? Eu falei assim: porque eu tenho um compromisso com o céu, que infelizmente ainda não tem aqui em Campos. Fui para lá. Quando cheguei lá, um pastor Jefferson Torres, falou assim para mim: meu filho, a luz que você está vindo buscar aqui vai voltar com você para iluminar a escuridão teológica que tem na cidade de Campos dos Goitacazes. Eu fui lá, aprendi o hebraico, aprendi o grego. Terminando agora a faculdade de letras, também aprendi o latim. Escrevi minha gramática hebraica, gramática grega. Aplico o curso, formo pessoas. E isso é devido a um compromisso. Deixa eu te dizer uma coisa. Geralmente Deus te... Olha para mim. Deus te deixa sozinho naquilo que você tem com Ele. Pegou ou não pegou? Toda liderança é só. Pode estar cheio de gente na casa de vocês, mas não adianta. Liderança é solidão. Pastor, liderança é solidão. Porque o líder é alguém que Deus capacitou ele tão soberanamente e tão dependentemente que ele não poderá dividir algumas coisas com os seus liderados. Escute, às vezes nem com os líderes que estão ao seu lado. Se Deus te deu capacidade para liderar, você deve estar sentindo um peso terrível nas suas costas, mas você também está sentindo uma mão poderosa sustentando suas pernas. Teve uma vez que Daniel teve que ficar 21 dias sem comer, somente para poder entender uma coisa que ninguém mais poderia entender. Daniel era o único que tinha um espírito de excelência. Era o homem que, quando Deus olhava e falava assim: quero revelar algo difícil, é Daniel. Quero revelar algo sobrenatural, é Daniel. Quero mostrar para o mundo todas as páginas do futuro, é Daniel. Escute, para mim Daniel é um livro que tem muito mais profecias do que Apocalipse. Não dá para entender o que Jesus fala em Mateus 24 e 25 sem ler Daniel. Não dá para entender Apocalipse do capítulo 4 até o 22 se você não ler Daniel. Não dá para entender escatologia, fim dos tempos, sem entender Daniel. Daniel foi o profeta que mudou a geração dele, porque se dispôs como ninguém se dispôs. Aí tem um outro detalhe que é importante. Quando Daniel decide jejuar, ele mostra uma grande lição para a gente. Chegam para ele com um banquete, ele fala: não quero comer isso, vou comer aquilo.
Aí falam assim: tá bom, Daniel, daqui a 10 dias você vai estar com a carinha um pouquinho prejudicada. A lataria vai estar precisando de uns tratos. Daniel olha e fala: vou não. Quem determina o que eu como sou eu. Bate no peito assim e fala: quem determina o que eu como sou eu. Escute, o que eu estou falando aqui, você determina se vai comer ou não vai comer. Saindo daqui na internet vai ter um monte de Nabucodonosor jogando lixo na sua casa. Vai ter um monte de Nabucodonosor colocando banquetes cheirosos no TikTok, e você vai estar vendo e preocupado, achando coisas que não existem, pregando coisas que não existem, ouvindo coisas que não existem, assimilando banquetes que deixam o seu rosto bonito, mas não tão bonito quanto se você estivesse renunciando a ele. Escute, a sua melhor performance está em renunciar e não em abraçar. Salmo de número 1, verso 1, em hebraico: Asher Haish Asher Loalar Biasat Reshaim Uremem Vatlaim Lo Yamar Umero Savleitim Lo Yassar. Traduzindo: bem-aventurado, feliz é o homem que, escute isso, feliz é o... Por que o adjetivo está na frente do substantivo? Por que não é o homem feliz? A ordem normal do português é colocar sujeito, verbo e complemento. Seria, no caso, o homem feliz, mas no texto está: feliz é o homem. Esse relevo gramatical indica para nós que mais vale o que o homem é do que o seu próprio nome. Ele não tem nome, ele é o homem, mas ele está entrando no salmo porque ele é feliz. Pegou ou não pegou? Não importa seu nome, se o que você está sentindo não provém de Deus. Quando diz feliz é o homem, aí depois que coloca pronome relativo que, ou o qual, feliz é o homem que evita 3 coisas. Interessante que a gente busca a fórmula de felicidade, né? Aí tá aí uns coaches para enganar muitas vezes. Tem muitos coaches bons e outros que não são bons, dando fórmula de felicidade, dizendo para você: ó, para você ser feliz, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí o Salmo diz assim, ó: o homem feliz, ele não faz uma coisa, ele deixa de fazer 3. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Escute isso. Sabe para que Deus te deu pastor? Pergunta para essa pessoa que está aí do seu lado: por que Deus te deu pastor? Pergunta para ela, vai. Deus te deu pastor para você não ficar indo no conselho de gente que não tem Deus. Deus te deu pastor porque Deus quer que você esteja do lado dele. Deus te deu líderes porque Ele quer que você esteja do lado dele. Antes de tomar decisões, antes de sair emprestando a sua boca para quem não deve, emprestando o seu corpo para quem não deve, emprestando a sua vida para quem não deve, entenda que Deus não se agrada de quem anda pelo conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que não pede conselho, mas não consegue se desvincular de certas amizades que só fazem mal para você. Daniel era um tipo de cara que mal chegou na Babilônia e já está dizendo: eu decido o que comer. Independente da amizade que você tiver, se você não consegue determinar o que vai estar na mesa, é melhor você sair. Pegou ou não pegou? Se você não consegue determinar o que está na mesa, é melhor você sair. Porque Deus não chamou a nossa geração para ser influenciada, chamou para influenciar. A partir de hoje, em nome de Jesus, quando você chegar na sua escola, quando você chegar com o seu colega, você não vai ficar se alimentando do que ele dá. Você vai dizer o seguinte: aqui eu tenho uma palavra para falar para vocês, eu tenho uma palavra de libertação para vocês. Não vai ser mais a enfermidade que vai te dizer: vou ficar aqui. Vai ser você que vai dizer: enfermidade, sai, porque eu cheguei. E onde Daniel chega, as raízes do céu são demonstradas. Xelebará-se pronto, vai. A nossa geração precisa influenciar. Mas sabe por que não influencia? Porque está faltando coragem. Sabe por que não tem coragem? Porque não tem conhecimento. Como é que você vai influenciar e falar se você não tem o que falar? Aí fica aí com 15 anos de idade pensando em menino, pensando em menina. Tira sua cabeça desses demônios.
começa a estudar, começa a buscar a Deus, começa a renunciar, começa a ouvir o que os seus líderes estão falando, deixa que essa fase hormonal vai passar, controla a sua energia, coloca nas coisas de Deus, cria raízes, cria raízes, cria raízes. Aí depois está fraco, está fraca, porque terminou o namoro, não deu certo, porque não era nem para começar, não tem estrutura, não tem emoção, não tem força, às vezes vem de um histórico de família complicado, você precisa ser pastoreado, você precisa ser pastoreada. Às vezes eu estou falando isso, escuta, e tem gente aqui que já passou dessa fase, tem gente aqui que já passou dos 15, 18 anos de idade, está com 30 e ainda não tomou jeito, está com 40 e ainda está caindo em pecado de adolescente. Faz isso não. Vamos criar raízes, igreja. Vamos criar raízes. Porque o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. A raiz dele vai lá no fundo, busca alimentos, e ele não está perdendo tempo com nada. Pode vir um gafanhoto, não tem problema não, Deus cuida dele, Deus impede o mal de vir e faz ele dar fruto toda a estação, em todo o tempo. Geração fraca, geração de um homem que casa, escute, está na mídia aí, ó, mal casou, já terminou, não consegue segurar o compromisso, não adianta ser cantor, não adianta ser cantora, não adianta ser pregador. Escute, raiz é outra coisa, tem nada a ver com talento, pode ter o talento que for, pode ter a Bíblia que for, se não tiver raiz de verdade, porque raiz não se constrói com o microfone na mão, raiz se constrói com o joelho no chão quando ninguém está vendo. Raiz se constrói colocando em prática, a raiz começa quando você sai daqui. Aqui eu estou só regando, você vai pegar essa água e absorver, ou vai deixá-la cair na terra? Daniel, ele não coloca o seu talento acima dos outros. Daniel, ele, além de passar uma tarde conversando com Ezequiel, tentando levantar Ezequiel, a Bíblia diz que Daniel lia o livro de Jeremias. Daniel capítulo 9, verso 2, está escrito: e eu entendi os números que Jeremias falou. Você já viu isso? Daniel não poderia estar com Jeremias, que Jeremias estava em Jerusalém, escrevendo o livro de Lamentações, dizendo coisas tristes sobre Jerusalém. Já encerro, preste atenção. Porém, Daniel leu e pediu uma cópia do livro de Jeremias, e ele entendeu que quando Jeremias falava de 70, não eram 70 dias, eram 70 anos, o período que o cativeiro duraria. Aí o anjo Gabriel vem e fala para Daniel sobre as 70 semanas. Significa que Daniel, escute, independente do talento, independente do brilho, independente da beleza, independente do destaque, ainda tinha humildade para ler, se assentar e aprender com quem estava à sua volta. Eu acho engraçado não, eu acho triste. Quando uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: poxa professor, com 20 anos de idade, 21, você deu a sua primeira aula de hebraico. Se Deus me desse esse conhecimento que o senhor teve, eu nem falaria com os outros. Eu falei: mas é por isso que você não tem. Deus não dá asa à cobra, amém, igreja? Pode ter certeza, quem se acha muito não tem nada. Porque quem se acha tem aquela atitude de pavão, mostrar que é maior do que é. Quando a pessoa começa muito, mas eu faço, mas eu sou, cheio de eu, vazio, oco. Certa vez eu estava no seminário, meu amigo Gustavo, e o rapazinho chegou, um aluno novo, né? Foi lá mesmo. E quando ele chegou, eu cheguei um pouquinho atrasado. Quem sabe, eu sabe que eu tenho o dom do atraso. Amém? Ore para eu vencer isso. Estou chegando para o seminário, cheguei meio atrasado, e de repente o rapazinho está conversando com um grupinho de jovens assim, e falou assim: eu
não dou o dízimo, porque eu fiz um curso teológico. Vocês aqui estão começando, o meu curso é avançado. No meu curso eu aprendi que dízimo é coisa da lei. Aí eu cheguei para a conversa, né? E o pessoal, não fala que eu sou professor não. Aí cheguei e tá ele falando, todo pomposo. E você, chegou mais um para ouvir a verdade, né? Me abraçou assim, eu falei, amém. Quando ele me abraçou, que começou a falar de novo, eu falei, rapaz, você fez um curso teológico e você não acredita mais no dízimo, mas é claro, o dia que você fizer, continua aí, você vai ver só, a verdade vai vir à tona para você. Eu falei, tá. Eu já fiz uns 10 cursos, tá? E continuo dizimando. Ele olhou, mas como é que é? Eu falei, eu sou professor, entra pra sala. Quando ele entrou, eu falei, no final eu converso com você. Chegou no final, quer dizer, antes de chegar no final, ele, aqui professor, eu vou ter que ir embora. Se o senhor quiser me explicar sobre o dízimo, me explica agora, no final da aula. Abusado. Eu falei, então tá bom, o dízimo era da lei? Ele, era. Eu falei assim, então Abraão veio antes ou depois de Moisés? Ele falou, por quê? Eu falei, porque Gênesis 14:20 está escrito que Abraão deu o dízimo. Jacó veio antes ou veio depois de Moisés? Eu falei, Jacó, neto de Abraão. Gênesis 27:32 está escrito que ele deu o dízimo. 450 anos antes da lei já tinha dízimo. Como que o dízimo é da lei? Abraão entrou na máquina do tempo, foi lá, ou Moisés voltou para o passado? Ele, mas eu aprendi assim. Eu falei, pois é, aprendeu pouco. Porque quem aprende pouco e se acha muito, infelizmente vai acabar um dia batendo com a bela face na parede. Porque a nossa geração tem que aprender o que é humildade. Escute, a nossa geração tem que aprender o que é humildade. A nossa geração tem que falar baixo com os mais velhos. A nossa geração tem que respeitar os pais. A nossa geração tem que respeitar a mãe. A nossa geração tem que respeitar o pastor. A nossa geração tem que respeitar a liderança. A nossa geração tem que entender que quando tem uma pessoa menos capacitada falando, Deus pode estar usando ela. A nossa geração tem que aplaudir quem canta menos. A nossa geração tem que abraçar quem tem menos talento. A nossa geração tem que jogar a soberba no chão, pisar nela e entender que Deus exalta os humildes. Esse é o problema. Sempre quem tem pouco e vive no meio de quem tem menos ainda, está naquele ditado, quem tem cego, como? Em terra de cego. Isso é incrível, né? Rapaz falou assim para mim outra vez, eu vi você pregando com esboço e fiquei decepcionado, professor. Eu falei, por quê? Ele falou, porque me falaram que você tinha uma memória boa. Eu falei, rapaz, mas eu tenho, mas eu uso o esboço porque eu não posso esquecer de falar aquilo que Deus mandou. E é um modo de eu registrar a mensagem também. Ele, não, eu prego sem esboço, os irmãos ficam bolados comigo. Eu falei, que bonitinho, você prega para impressionar os outros. Ele eu falei, então sua memória é boa? Ele né? Na aula, como sempre, né? Eu falei, então tá bom, diz pra mim o que você decorou aí. Ele, rapaz, decorei 2 códigos de barra uma vez na farmácia. Eu falei, 2 códigos de barra. Ele eu falei, quando eu saí do curso de hebraico eu decorei 273 verbos em todos os seus 8 troncos verbais. Consigo falar pro senhor de trás para frente aqui agora, mas mesmo assim eu uso esboço, porque a minha memória falha, mas a humildade não deixa a exaltação de Deus falhar. Pessoas com muito menos vão tentar te afrontar. Você tem que estar preparado, amém? Da mesma forma que você tem que começar a perceber que quem tem menos precisa que você dê a mão e leve essa pessoa para cima. Daniel pegou na mão de Ezequiel. Ezequiel escreveu sobre Daniel. Daniel pegou na mão de Jeremias. E Jeremias deu a revelação para Daniel. Significa que independente do teu dom e do teu talento, você tem que andar junto com quem tem mais e com quem tem menos. Quem tem menos você levanta, quem tem mais você é levantado. Começa a rever suas companhias hoje, que Deus vai exaltar você. Para encerrar, Daniel foi colocado como governador. Nabucodonosor falou, esse cara é o cara, tem que estar do meu lado. E colocou Daniel como governador. Aí Daniel foi e fez muita coisa como governador, né? Quem lembra o que Daniel fez como governador? Ninguém lembra de Daniel como governador. Daniel fez o quê? Fala para mim. Menos que Lula. Daniel fez nada.
Aí sabe o que? Por que Daniel não fez nada como governador se ele era tão excelente? Porque você será totalmente infrutífero naquilo que não foi chamado, e só dará fruto naquilo que você foi chamado. Você não pegou. Tem gente que está teimando em servir a Deus e não servir a Deus, aí não dá fruto em nenhum dos dois lugares. Porque quando você é chamado para o ministério, você está estragado para o mundo. Põe-se sobre os seus pés, por gentileza. Põe-se sobre os seus pés. Enquanto Jeremias escreveu Lamentações da Babilônia, Daniel escreveu os milagres da Babilônia. Porque existem dois tipos de profeta. Os dois são de Deus, mas um escreve sobre choro e o outro escreve sobre triunfo. Você não pegou, né? A Babilônia pode ser comparada com a pandemia. Tem gente fazendo um caderno de lamentação, mas tem gente escrevendo uma história de milagre. Quem é você? Daniel nunca reclamou por estar na Babilônia, mas ele sempre se alegrou, porque na Babilônia, na China ou no Brasil, Daniel estava enraizado no Senhor. Se você quer, escute, o Deus de Daniel é o mesmo seu. Se você quer receber de Deus um espírito de excelência para ser diferenciado na sua geração, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vem aqui, por gentileza. Ministério de Esaú, cadê? Vai adorar o Senhor Jesus enquanto você sai do seu lugar e vem aqui. Só o distanciamento, toma cuidado, amém? Mas eu sei que a nossa geração precisa de algo a mais. No meio dessa Babilônia, Deus vai levantar você. Oh, Espírito de Deus. Eu não vou te dar notícia boa, não. Vou te dar notícia verdadeira. O bom ou ruim depende de como você entender. Você vai viver o que ninguém viu. Você vai viver o que ninguém viveu. Mas para isso, você precisa sentir a solidão que ninguém sentiu. Deus só vai fazer milagres na sua vida quando Ele começar a ser suficiente para você. Por isso que hoje, até o final desse culto, todos os espíritos malignos que fazem você ficar capengando na vida espiritual, tropeçando, vão sair de você. E você vai triunfar na presença de Deus. Eu posso, adoro igreja, enxergar e entender. Começa aí a pedindo a Deus, vai. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Era sua alma para adorar. Vai. Que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Segura aí rapidinho, põe a mão no teu coração. Pai, eis aqui diante do Senhor, meu Deus, nessa noite, uma geração de pessoas que estão enfrentando cada um a sua própria Babilônia.
Por isso, meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, a mesma graça que instrumentalizou Daniel para escrever uma história de triunfo e de milagre na Babilônia, começa a acordar esse jovem, essa garota, esse moço. Começa, meu Deus, a acordar esse homem, essa mulher. Começa, Deus, em nome de Jesus, a ativar esse ministério, independente da idade dele, da idade dela. O Senhor, meu Pai querido, levanta jovens, levanta adultos, levanta idosos, em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, faz, meu Pai, com que a nossa raiz esteja no céu, independente, Deus, de onde nós ficarmos, nós vamos ver a tua glória. Só quem crê, levanta a mão e dá glória. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás. Recebe o toque do Espírito, recebe o avivamento do teu ministério agora. Recebe. Mais vale dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ei, Jesus, as coisas vão começar a mudar para você, hein? Deus vai começar, vou te dizer, para depois você entender que é Deus. Não vai achar que é o diabo, não vai achar que mudou alguma coisa em você, não. O Espírito Santo de Deus vai começar a trocar suas amizades. O Espírito Santo de Deus vai começar a colocar no teu coração um fogo para queimar pelas coisas do céu. O Espírito Santo vai colocar em você nojo da Babilônia e amor por Jerusalém. Pai, começa a foguear essa geração, Jesus. Começa, meu Pai, a fazer esses que estão aqui sentir o fogo, começando pelos pés. Vai. Começa, Senhor, a fazer, meu Deus. Esse fogo do Senhor vai subindo pelas pernas, vai subindo, meu Pai querido, pelo tronco. Vai, meu Pai, incendiando a nossa mente. E onde essa pessoa colocar a mão, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter pessoas levantadas. Meu Deus. Minha herança é o teu amor. Quem crê? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Olha pra mim. Levanta a sua mão direita e balança assim, ó. A minha fonte, Levanta a sua mão direita, vai, levanta. minha colheita, Balança ela assim. minha herança. Agora marcha. Fala assim: eu estou enraizado. Fala forte: eu estou enraizado e saio daqui como um Daniel. Fala: eu quero ver milagres.